Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Hoje, segunda-feira, dia 6 de julho de 2020. Vivemos tempo de pandemia, tempo de que nós estamos vivendo ainda alguns momentos de dificuldade por diversos motivos, né? Ainda estamos em tempo de pandemia, as igrejas reabriram ontem com restrições assim em relação a público, né? Tem algumas pessoas ficando indignadas, magoadas, não, porque eu não posso ir, mas é aquilo, a gente tem que começar a tentar a encontrar essa bendita cura da Covid-19. A gente vive um momento onde tem mais de 62 mil mortos. Nós estamos vivendo tempos de dificuldade. Aí eu fico olhando pessoas no shopping, pessoas no calçadão do Nova Iguaçu, e às vezes me pergunto o que tanta gente faz no centro de Nova Iguaçu. E ainda na Saara, no Rio de Janeiro, em todos os outros lugares que a gente vai. E aí eu fico olhando isso tudo e vendo que o presidente está preocupado em sancionar uma lei que não obrigue o uso da máscara. Não dá para entender isso. Tempo de prevenção, a famosa frase é melhor remediar, né? É melhor prevenir do que remediar. Parece que ele não escuta isso. Porque a máscara não é nada mais, nada menos que uma prevenção. Uma prevenção a mais. Além do fique em casa, e se não pode ficar em casa por motivos diversos, ou não pode ficar em casa, então você se previne de outro jeito. Mas parece que o presidente falou que não, que na vida de cada um ele não pode se meter. Cria-se uma ideia de uma liberdade que não existe, e ainda, olhando ainda para a nossa realidade ainda de ministerial, nós não temos ministro da saúde, não temos ministro da educação. E talvez fiquemos sem ministro da educação até o final do governo, porque ele ia nomear um tal de Feder, né? E ele viu que a coisa ia feder e ele achou melhor não botar esse ministro porque ele é ligado. Não é porque ele não quer, não, é porque esse ministro é ligado ao PSDB. Então, a preocupação dele, única e verdadeira, era não dar palco para o PSDB. Ali na questão de profissionalismo, ele dizia sempre na campanha que ele ia ser profissional, que não ia dar, não ia usar o parâmetro partidário, e está usando tudo isso. Isso para começar a história. Para nós ainda continuarmos nossa conversa, para a gente partir para o Evangelho de hoje é Mateus capítulo 9, versículo 18 ao 25, a gente fica olhando para esse contexto ainda do presidente querer, porque querer, né? Não tem nem motivo por que não, impor as coisas. Não, tudo bem. Vamos convocar agora um jejum. Ontem eu estava vendo em algum lugar, não sei se confirma, também não quero confirmar, um jejum nacional pelo Brasil. Ele não conhece a doutrina cristã. O único dia que não se pode fazer jejum é o domingo. Ainda bem que ninguém deu muito palco para ele, o pessoal ignorou, né? E também depois que prenderam o Queiroz, ele está muito devagarzinho, parece que prenderam o Queiroz e a voz do presidente. Prenderam as duas coisas, né? A prisão do Queiroz silenciou de um jeito muito poderoso, soubesse ter prendido o Queiroz no início do mandato. Que depois que ele calou a boca, parece que as coisas estão mais ou menos. Pelo menos não tem mais aquele, vamos usar o termo assim que a gente gosta de usar, aquele factoide que ele criava para poder despistar as coisas. E aí tá aí esse conflito aí de ideias, e nós estamos sem ministro da saúde e sem ministro da educação. Daqui a pouco também vai ficar sem da economia, sem da tecnologia, e fora vai. Porque na justiça e segurança pública, também o ministro não diz por que veio. Você vinha na época do Sérgio Moro, com todo respeito a quem pensa diferente, você tinha algumas atividades que o tempo todo, por ser um ministro midiático, o Moro o tempo todo, ele estava lá aparecendo, dizendo um pacote de crime, a isso e aquilo, babá. Hoje você tem
desculpe eu dizer isso, mas tem agora um ministro decorativo na segurança pública e na justiça. Ele está lá como se não existisse. Qual é o nome do ministro da segurança pública? Você não sabe. Então a gente olha para esse contexto todo e se pergunta, o que leva o presidente a fazer comemoração da independência dos Estados Unidos no dia 4, que foi no sábado? O que leva o presidente a celebrar isso? Vamos celebrar a independência dos Estados Unidos. Eu quero entender, me desculpem, o patriotismo dele, está aqui no meu lado aqui a bandeira do Brasil. Que patriotismo é esse que presta continência à bandeira dos Estados Unidos, que celebra a independência norte-americana e estadunidense? Eu quero entender, você que se diz tão patriota, ainda mais os militares, aí eu vou mexer com meus amigos lá do 31 JAC, né, lá da 9ª Bateria, vocês que se dizem patriotas, concordam em ter que celebrar a independência, seja lá do país que for? Eu tenho cá minhas dúvidas. Se isso é patriotismo, ou é puxação de saco mesmo, ou para não dizer lambibotas, né, que o pessoal gosta de dizer lambibotas. Mas deixemos isso quieto. Vamos deixar o presidente trabalhar, coitado, trabalha muito. Eu botei uma postagem aí perguntando, eu pergunto agora aos bolsominions de plantão, se vocês querem responder, respondam. Podem bater, podem xingar, só não me mandem catar coquinho que eu não vou, tá? Podem me mandar para tudo, eu não vou para lugar nenhum que vocês me mandem, porque eu sou desobediente nesse sentido, né? Isso. A liberdade de expressão, ela não me dá direito de ofender vocês, mas também não dá direito quase não sai. Não dá direito aos senhores de me ofender também. Mas, nesse meio tempo, eu posso perguntar, de fato, o que esse presidente, que está aí, exercendo um cargo aí, ele fez, de fato, que represente uma conquista do governo dele. Além de fake news, tá? Não pode falar, as fake news estão aí, e você sabe que está acontecendo ainda a fake news, a fábrica não parou de fake news, né? E o pessoal está reclamando comigo. Poxa, Daniel, você está batendo no presidente? Não, estou batendo os fatos. Aí você concorda ou discorda? Liberdade é isso aí. Vamos nós para o evangelho de hoje. Pegar o tablet agora. Vamos lá, o evangelho de hoje, o evangelho de Mateus capítulo 9, versículos 18 ao 25. O interessante é que esse evangelho é um evangelho cheio de significado para nós. Primeiro porque Jesus ele está no processo aonde ele está caminhando em direção a algum lugar. A gente já falou isso já, né? Jesus ele tem um destino, nós temos um destino também, e sobretudo, Jesus hoje ele vai de encontro à pequena menina Talita, né? Talita, que a gente conhece no outro evangelho, que traz para a gente essa linguagem. Também nesse evangelho de hoje, traz aquela famosa cena da mulher que tinha mais de 12 anos, e sempre que a gente vê os números na Bíblia, a gente queremos entender o que é cada número, né? Não é numerologia não confunda numerologia ou astrologia. Que o número ele tem um sentido, tem um significado no contexto bíblico. Por exemplo, hoje fala-se da mulher que tinha um fluxo contínuo, né, e há mais de 12 anos, e ela toca em Jesus. No Evangelho de Lucas, esse mesmo texto traz para nós uma leitura interessante, que traz, Jesus está no meio da multidão, indo em direção a algum lugar, aí de repente, alguém toca e fala, alguém me tocou. Neste evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 18 a 25, nós estamos lendo no capítulo 9 de Mateus, começamos semana passada, no capítulo 9, ontem, sábado, a gente leu Mateus 9, 14 ao 17, e ontem nós lemos Mateus 11, versículo 25 a 30, são evangelhos de Mateus. O evangelho de Mateus é um evangelho que nos traz essa realidade de Jesus. Então hoje ele tem essa mulher, chega até ele e fala assim, olha, toca nele e é curada. E Jesus, nesse evangelho, não tem muito diálogo com essa mulher. Mas ele tem um outro diálogo com a menina. Nesse contexto teológico, bíblico, essa perícope, como o pessoal gosta de usar esse termo, né? Nós temos, nesse evangelho, nós temos aí
duas mulheres. Uma mulher que vivia excluída do templo, vivia excluída da sociedade. Vocês sabem que o fluxo contínuo, que a gente usa o termo aqui, nada mais, nada menos que uma menstruação. Olha, não se escandalizem, jovens. Às vezes na catequese a gente fala isso, o pessoal se assusta, né? É uma menstruação contínua. Imagine você a vida toda, as mulheres passam por isso todos os meses, né? Aí as mulheres sofrem, né? As mulheres ficam irritadas, as mulheres falam que fica inchada, tem que dar chocolate para elas. Homens, por favor, não estresse com a mulher. Inclusive, existe até casos, né, que a mulher, quando está com TPM, ela até costuma agir de forma violenta, e houve até processos judiciais que usou-se isso para poder inocentar a mulher. Imagina agora você 12 anos nesse ciclo. Fluxo contínuo, né? A gente fala fluxo contínuo. Para e pensa. Então essa mulher vivia 12 anos, e naquele contexto bíblico, até hoje existem religiões. Eu estava conversando com uma amiga outro dia, a minha amiga lá de Diego Pedreira, a professora Josefa, ou professora Jô, ela dizia que na religião dela, ela foi de outro grupo religioso, e ela dizia lá, ainda existe o contexto que se você tiver naqueles dias, né, nos dias que a mulher tem, ela não pode isso, não pode aquilo. Né? Também isso em todos os grupos religiosos. No catolicismo, no cristianismo, isso não existe. Né? Pelo menos não no cristianismo que estuda. Porque havia aquelas famosas lendas, né? Se tocar no leite, o leite vai talhar. Se fizer isso, vai estar aquilo. Era um momento em que vocês, mulheres, no passado, eram excluídas do convívio social. Né? As mulheres eram colocadas de lado. Né? Ou seja, nesse contexto aí, essa mulher, nesse evangelho, quando esse primeiro momento do evangelho, são 2 momentos, você vê que essa mulher, ela está excluída. E quando ela se aproxima em Jesus e toca em Jesus, se fosse no contexto farisaico, judaico, naquele contexto, Jesus estaria impuro. Porque tudo que aquela mulher tocasse se tornava impuro. Só que Jesus, na sua pureza, na sua santidade, é o contrário. Ela tocando em Jesus, ela se purifica. Aí a famosa frase lá do Evangelho de Lucas, né? A virtude saiu de Jesus. Ou seja, mesmo que estejamos impuros, mesmo que estejamos mortos, aí entra a segunda parte do Evangelho, aquela mulher aquela jovem criança, né? A menina, Talita quer dizer menina, na língua de Jesus, em aramaico, hebraico, aí não me perguntem também, que eu também não sou tão estudioso assim. Eu gosto de estudar, mas não sou tão estudioso. Nesse contexto, essa menina, ela está morta. Nós temos 2 momentos aqui no Evangelho onde envolve a mulher. Né? Primeiro momento, uma mulher no meio da multidão. Né? No meio da multidão, uma mulher excluída, largada, abandonada. Uma mulher jogada à margem por causa da situação que ela vivia. A situação de caráter íntimo até. Outro dia eu estava com uma pessoa conversando, ela falou assim: Daniel, olha, havia tantas coisas que no passado, que é o contexto homem e mulher, alguém fala assim, poxa, o machismo é ruim. Claro, o machismo é ruim. Também o feminismo, também, a frase de Padre Zezinho, que a gente pode usar aqui, todos os ismos são perigosos. Até o catolicismo é perigoso. Nós temos aí pessoas que são católicos, que estão aí, ficaram criticando, devolva a nossa missa. E agora tem um outro grupo dizendo, não queremos a igreja aberta por causa da Covid. E aí você vê que todas as pontas de tudo enquanto situação é perigoso. Te leva ao abismo, o abismo da ignorância. Por isso, nesse contexto do Evangelho de hoje, Mateus 9, 18 a 25, nós temos esta realidade de 2 mulheres. Uma vivia uma realidade onde vivia a exclusão, a famosa morte em vida, porque ela tinha uma situação de vida, mas ela se aproxima de Jesus. A outra criança estava morta. E nesse tempo em que nossos jovens, devido às realidades diversas, têm seus sonhos mortos, têm suas realidades marcadas pelas mortes e as diversas formas de morte, inclusive a morte física. Aí nós olhamos para o Evangelho de ontem. Ontem o pessoal falou, poxa, o que houve ontem? Você falou rapidinho. Aconteceu nada. Ontem era dia de missa. E no dia de missa, geralmente, voltando àquele velho costume que eu tinha quando começamos a fazer há 4 anos, há 5 anos, nossas lives aqui, matinais, voltando ao velho costume que eu fazia antigamente a nossa live, eu fazia há 5 anos, comecei fazendo
no WhatsApp, eu fazia lá no WhatsApp 10 minutos de homilia, 10 minutos de reflexão, 10 minutos de meditação, né? E bati muito no Lula lá no WhatsApp. O pessoal, você não bati no Lula, na Dilma, bati muito. Bati muito em alguns prefeitos também, no governador Cabral, tem que lembrar. E aí você entra nesse contexto, depois a gente passou a fazer aqui no Facebook e também lá no YouTube agora, começamos também no YouTube, porque tem gente que compartilha no WhatsApp, e no WhatsApp é muito mais tranquilo você compartilhar o link do YouTube. E também no YouTube você coloca lá que fica até mais fácil de acessar, porque são textos específicos. E daqui a 1 ano, 2 anos, a gente vai rever isso tudo. E nesse contexto de ontem, do Evangelho de Mateus, capítulo 11, 25 ao 30, a gente vê Jesus falando sobre a inocência, a sabedoria, né? a simplicidade de todos nós, que temos que reconhecer um Cristo, um Senhor. Por isso ele fala sobre a realidade de conhecer o Pai e o Filho. Esse evangelho de hoje, esta boa nova de hoje, esse evangelho de hoje que traz duas mulheres. Uma mulher que vivia na sociedade, que vivia ali colocada à margem por causa da sua situação de vida. Uma menina morta. E Jesus, ele revigora tanto a que está excluída como a que está morta. Este evangelho de hoje traz para nós situações diversas. Nós, homens e mulheres, você jovem, você adulta, você que está excluído, nós que estamos sentindo, às vezes, ontem eu conversava com uma ministra de comunhão, uma comunidade que eu andei 7 ou 8 comunidades no final de semana, fazendo um trabalho de sanitização de algumas igrejas, e aí a gente conversávamos e eu percebi, em uma das ministras que eu conversei, um pouco de desolação. E dizia, Daniel, eu não consigo, eu vou ter que renunciar, eu vou pedir para sair do ministério, olha, eu não estou fazendo nada. Aquela jovem, aquela mulher, estava se sentindo, acredito que agora não, assim, largada. Nós leigos, nós ministros de comunhão, nós leigos, ministros de palavras, nós membros das diversas comunidades que exercemos alguns ministérios, durante esse tempo de pandemia, tivemos um momento em que nós podemos fazer o quê? Lives, assistir pela live, participar. E nós precisamos, de fato, reconhecer que o nosso ministério ele não é mais ou menos se não estivermos exercendo. O que nos falta às vezes é reconhecer que a palavra de Deus ela tem que ser pregada no dia a dia. Por isso essas duas mulheres, uma mulher excluída, uma mulher abandonada, por estar vivendo aqueles dias, 12 anos daqueles dias, pelo amor de Deus, né? Coitada dessa mulher. E também uma jovem morta. Uma das coisas que a gente tem que aprender é não perder a esperança. É tempo de pandemia. Ontem, a minha mãe tem 80 anos, falou, Daniel, eu vou na missa com você. Eu falei, mãe, eu não vou levar a senhora porque a senhora já tem 80 anos. Mas meu filho, eu quero ir na missa. Eu falei, mãe, hoje eu não posso levar a senhora. Sabe o que é você dizer para a pessoa que não pode levar ela na missa? Para mim, naquele momento, eu não sei se para você, mas para nós, foi um profundo pesar. Então a gente, nesse tempo de pandemia em que a igreja orienta que aqueles que são idosos, e nós sabemos que a nossa igreja, a igreja católica, a maioria é idoso, aqueles que estão no grupo de risco, os que têm pressão alta, os que têm problema de diabetes, os que têm lúpus, por exemplo, amigos que nós temos aí que tem vários tipos de situações, pessoas que são asmáticas. Eu tenho bronquite asmática. Eu falei isso aqui na nossa live aqui quando eu tive no quadro de Covid. Só que a minha bronquite asmática é de fundo emocional. Eu conversando com a doutora, ela me explicou. A sua bronquite asmática, você tem que estar bem psicologicamente. Se sua cabeça estiver boa, a bronquite não aparece. Agora, se ela estiver ruim, aí tudo acontece. Por isso, a gente não pode ficar desesperado. A gente não pode ficar tenso, preocupado. E esse evangelho de hoje traz duas situações. Uma mulher que estava à margem, uma mulher excluída, uma mulher abandonada e uma menina morta. As duas Jesus ressuscita. As duas Jesus recoloca na sociedade. Talvez o que nos falte, talvez não seja somente
rezarmos, mas também vivermos conforme rezamos. Essa mulher que se aproxima de Jesus, e talvez precisemos nos aproximar de Jesus, não para apenas obter vantagens, mas também se aproximar de Jesus para com Ele viver. Essa menina que morreu e ressuscitou é um sinal que nós também podemos ressuscitar. E quantos jovens hoje precisam da ressurreição de Jesus? Quantas meninas que estão hoje enganadas, ludibriadas por sonhos fáceis. Também quantas mulheres já na idade de 40, 50, 60, até 80, 90, 100 anos que estão passando desolação nesse tempo de pandemia. Esse evangelho de hoje nos leva a meditar também como que nós permitimos que essas mulheres se aproximem de nós, homens. Nós, é que eu falei sobre o machismo e o feminismo. Às vezes, eu lendo alguns artigos, eu vi um amigo colocando aqui, o Vitor Mariano Camacho, falando que ele escuta lá na casa dele, ele mora numa casa que a vizinha coloca uma certa rádio lá, e essa certa rádio toca certo programa e que diz que tudo que acontece de ruim, a culpa é da mulher. Quando na verdade, homem e mulher criada à imagem de Deus são vítimas às vezes das suas próprias escolhas, ou são vítimas de alguém de má fé. Deus nos abençoe e nos ajude. São 7h43, vamos trabalhar. Pessoal, poxa, Daniel, o que houve? Não vai gravar no carro? Não, estou gravando no carro também. Mas no carro, às vezes, a gente está com um pouco de problema, porque o sinal de internet na região está uma beleza. Fique com Deus, obrigado a vocês pelo carinho, pela amizade. Eu sou Daniel Nonato. Curta a nossa página aí no YouTube, também nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook. E também, você que está no WhatsApp, nos ajude aí comentando se você concordou, discordou, liberdade de expressão, mas não me manda catar coquinho que eu não vou. E nem para outro lugar onde o sol não bate. Bom dia, eu sou o Daniel Nonato. Vamos trabalhar!